Vladimir Putin está em um momento crítico, e sua resposta é típica de um ditador em apuros. Ele tenta intensificar a guerra. Recentemente 19 drones invadiram o espaço aéreo da Polônia, um ato que inquietou muitos. Nesse cenário, conversamos com Garry Kasparov, ex-campeão mundial de xadrez, que tem analisado os movimentos de Putin desde que ele chegou ao poder. Durante nossa conversa, Kasparov fez uma previsão decisiva. Putin não vai desistir até ser detido. A velocidade com que os acontecimentos estão se desenrolando é alarmante. No dia anterior à nossa conversa, Putin enviou 3 caças MiG-31 armados rumo à Estônia. Os aviões estavam prontos para se aproximar da capital estoniana, Tartu, mas tiveram que recuar ao serem interceptados por jatos da OTAN. O que poderia ter sido um plano arquitetado? O clima é de incerteza e tensão. A estratégia de Putin parece clara. Ele busca envolver a OTAN em um conflito mais amplo, enquanto continua a enviar tropas para o fronte na Ucrânia. Ele precisa de mais homens, afirma Kasparov, referindo-se ao número crescente de soldados russos sacrificados na guerra. Isso é exatamente o que me motivou a buscar a opinião de um especialista como Garry, para entender como esse ciclo pode ser interrompido. Vamos agora ouvir o que Kasparov trouxe à tona sobre essas questões. Ele me recebeu com polidez, reconhecendo que era raro encontrar alguém no Ocidente pronunciando corretamente seu nome. Isso não só mostra seu caráter, mas também seu envolvimento no debate. Minhas perguntas iniciais giraram em torno do xadrez e da possibilidade de uma nova estrela americana surgir no cenário. Kasparov está otimista, mencionando um jovem talento indiano, o atual campeão mundial, mas ressalta que jogadores americanos como Caruana e Nakamura estão em desvantagem por serem mais velhos. Um embate entre eles pode ser possível, mas as chances são complexas. Mudando nosso foco, falei sobre a recente invasão de drones. Kasparov observou que a resposta da OTAN foi cautelosa, descrevendo os drones russos como objetos voadores não autorizados. Ele me contou que isso não foi surpresa, pois já havia alertado que provocação não é um mero acaso, mas uma tentativa clara de medir a reação da aliança. Em sua análise, destacou que essa mexida estratégica de Putin visa também desviar a atenção do que ocorre na Ucrânia, jogando a responsabilidade nas costas da Polônia, que por sua vez acaba pedindo apoio reforçado. Cada movimento tem suas consequências e as ramificações dessa estratégia tornam-se cada vez mais evidentes. Kasparov conclui que a escalada da guerra é inevitável, dado que violência é o único motor do poder de Putin. Com sua visão deturpada, ele acredita que essa luta vai além da Ucrânia, vendo-a como um confronto com o mundo. A retórica de guerra atinge jovens que são compelidos a acreditar que a Rússia luta por liberdade. À medida que a situação se desenvolve, resta saber até onde Putin irá. Quais serão as respostas da comunidade internacional diante de provocações tão audaciosas? O tempo dirá se a guerra continuará ou se haverá um ponto de virada. Mas uma coisa é clara, as ações de Putin estão longe de serem um mero acaso. Estamos observando a narrativa de um capítulo sombrio da história se desenrolar diante de nossos olhos. Resumo da parte anterior. A situação se intensifica à medida que a NATO hesita em responder às provocativas ações da Rússia. Os drones russos invadindo o espaço aéreo polonês levantam questões sobre a segurança e a resposta da aliança militar. A escalada das hostilidades por parte de Putin não é nenhuma surpresa. Ele sempre buscou acirrar os ânimos. O que realmente preocupa agora é sua aparente confiança nas ações que tem tomado. Recentemente a NATO não conseguiu reafirmar sua força ao invocar o artigo 5, que poderia levar à guerra. Ao invés disso, as declarações têm sido cautelosas, com termos como objetos voadores não autorizados, que soam quase como uma brincadeira. O impacto dessa estratégia é evidente na Polônia, que após os ataques, clama por mais apoio militar, levando a uma redistribuição significativa de recursos militares que deveriam ser destinados à Ucrânia. Putin, ciente da fraqueza percebida da NATO, utiliza essa situação como uma oportunidade. Ele tem direcionado provocação após provocação, um jogo perigoso que pode levar a consequências ainda mais sérias. A inteligência ucraniana avisou sobre os preparativos da Rússia, revelando que esses drones não estavam apenas avariados ou errantes, mas atuavam com uma intenção clara, visando alvos específicos. As informações ainda revelam que a Rússia estava utilizando SIM cards de outros países, como Lituânia e Bielorrússia, para coordenar os ataques. A narrativa de que esses drones estavam errados é uma façanha de desinformação que esconde a intenção real de Putin, e enquanto ele apenas observa a resposta contida dos Estados Unidos e da Europa. Surge uma questão crucial: até onde essa provocação irá, e qual será a verdadeira resposta da NATO? Putin está contando que a inação levará à normalização da escalada militar.
O perigo está se intensificando, e enquanto ele mantém mais de 1 milhão de soldados prontos para a batalha na Ucrânia, a tensão entre a Rússia e a NATO continua a crescer. A pergunta que fica no ar é: o que acontecerá na próxima vez que esses drones invadirem o espaço aéreo de um país membro da NATO? Estaremos preparados para uma resposta decisiva, ou continuaremos a ser peões em suas jogadas estratégicas? Você já se perguntou como um simples voo de drones sobre um pequeno país pode virar a pedra de toque de uma escalada mundial? Quando o céu de Varsóvia foi rasgado por 19 pequenos zumbidos mecânicos, o mundo inteiro prendeu a respiração. O que realmente está por trás desse som inesperado? Na parte anterior, vimos drones cruzando a fronteira da Polônia e possivelmente ainda um sobre a Eslováquia, pairando a poucos metros da linha que divide nações. O relato mostrava que eles mergulharam a centenas de quilômetros dentro do território polonês, algo impossível de ser um mero acidente. Mas por que eles carregavam combustível extra? Um flashback rápido, lembro-me do cheiro forte de óleo quente nos hangares, o som metálico de hélices girando ao amanhecer, quando um velho mecânico sussurrou que o próximo voo carregaria mais 1 litro. A sensação de tensão no ar era palpável, como se cada gota de combustível fosse um bilhete de aviso. A resposta das autoridades revelou que o excesso de combustível deu aos drones autonomia para coletar informações sobre os sistemas de defesa aérea da aliança. Essa descoberta alimenta a teoria de que Moscou planeja algo maior. Será que isso aumenta a probabilidade de novas explosões contra países da aliança? Putin parece ter abandonado qualquer alternativa ao conflito. Desde o primeiro dia ele fala de quando e não de se. A nação russa transformou-se em um gigantesco campo de guerra, onde cada discurso, cada propaganda começa a moldar mentes ainda no jardim de infância, crianças de 6 ou 7 anos, já programadas para odiar o vizinho. Essa guerra, segundo a retórica russa, não é apenas sobre a Ucrânia, é uma batalha contra a vontade livre do mundo. Com o apoio explícito de Pequim, o líder vê o conflito como a ponta de lança de um esforço tirânico contra a liberdade global. Mais de 1 milhão de soldados, muitos de temperamento violento, muitos paranoicos, já estão envolvidos na Ucrânia, alimentando um ciclo que parece não ter fim. E então, enquanto voam os MiG-31 armados rumo a Tallinn, afastados apenas pela intervenção de caças da Aliança, surge a pergunta que permanece no ar. Até quando essa estratégia de provocação continuará? Qual será o próximo movimento que deixará a Europa à beira de um precipício invisível? A resposta ainda está se formando, e o próximo capítulo pode mudar tudo. Antes de tudo, pergunte-se: até onde pode chegar um ditador faminto por poder quando seu regime já está desmoronando? Vladimir Putin percebe a guerra como a ponta de lança de um mundo tirânico contra a liberdade. Mais de 1 milhão de soldados russos já lutam na Ucrânia, muitos deles fanáticos, prontos a morrer. A recente invasão de drones poloneses revelou que ele não vai parar. O que será que o ex-campeão mundial de xadrez Garry Kasparov tem a dizer sobre esta escalada? Em seguida, lembrando que acabou de ser exposto, surge outra pergunta que corta o ar. A Rússia pretende arrastar a OTAN para dentro do conflito? Um dia antes, 3 caças equipados com armamento, os famosos MiG-31, voaram rumo a Tallinn, capital da Estônia, antes de serem afastados por caças da Aliança. O som dos motores retumbando sobre as nuvens gerou temor nos bastiões europeus. Qual será o próximo alvo de Moscou? A resposta paira no horizonte, como um trovão prestes a quebrar. Retomando o cenário de tensão, outra interrogação surge, tão afiada quanto o movimento de cavalo no tabuleiro. Será que o impasse pode ser quebrado? Kasparov descreve a guerra como um vírus que contamina todas as camadas da sociedade russa, das escolas ao mais alto círculo de oligarcas. Os drones que sobrevoaram a Polônia carregavam combustível extra, sinalizando uma missão profunda e planejada. O cheiro de pólvora se mistura ao medo nas ruas. Se a Rússia continua a empurrar a agressão, que estratégia ainda resta para deter o monstro? Por fim, recordando todas as constatações anteriores, a última questão se impõe como um eco de esperança sombria. A Rússia precisa de um reset mental, como a Alemanha após 1945. A derrota total poderia ser o ponto de virada que desmantela o imperialismo enraizado, revertendo a obsessão bélica que corrói o país. O futuro dependerá de compreender que a única saída é encarar o fracasso como lição, não como vergonha. Mas será que o mundo está preparado para enfrentar essa nova realidade? A situação na Rússia se torna cada vez mais preocupante. O regime de Vladimir Putin está em frangalhos. Em um movimento que não surpreende a muitos, ele tenta intensificar a guerra, buscando novos alvos. Nos últimos dias, 19 drones atacaram o espaço aéreo polonês.
Durante essa crise, conversei com Garry Kasparov, ex-campeão mundial de xadrez, que tem estudado os movimentos de Putin desde que ele chegou ao poder. Kasparov enfatizou que Putin não vai parar até ser detido. E como se isso não fosse suficiente, no dia seguinte, Putin enviou 3 caças armados Jak-38 para a Estônia, indo em direção à capital, Tallinn, até serem afastados por jatos da NATO. O que estaria Putin planejando? A situação é alarmante e merece atenção. Kasparov acredita que ataques a países da NATO não são apenas provocativos, mas parte da estratégia de Putin de aumentar a pressão. Recentemente, ele destacou que a resposta hesitante da NATO pode ser vista como uma fraqueza. A Rússia está em um ponto onde suas provocações estão se tornando mais audaciosas. É um jogo perigoso, e a pergunta que fica é, até onde Putin irá para alcançar seus objetivos? Ele não parece disposto a recuar. Que planos perigosos podem estar sendo cultivados nas mentes de seus estrategistas? Ao longo de nossa conversa, Kasparov trouxe à tona a complexidade da situação. Ele fez eco a um ponto crucial. Muitos na Rússia estão se deixando levar pela narrativa simplista que Putin impõe sobre a Grande Rússia. Essa ideologia é alimentada até pela Igreja Ortodoxa Russa, que em um recente sermão, classificou a educação como uma ameaça, sugerindo que traz as pessoas para perto do pecado. Isso é parte de um esforço para deseducar o povo e transformá-lo em uma massa manipulável. O que se desenrola é um ciclo vicioso de militarização e controle ideológico que se entranha na cultura russa. Kasparov sugere que a única saída para esta crise pode ser uma derrota retumbante para o regime de Putin. Ele acredita que, assim como a Alemanha, a Rússia precisa de uma humilhação que a faça reavaliar sua posição no mundo. Mas será que essa mudança é viável? Para muitos, a ideia de uma Rússia como um satélite da China, um poço de gasolina nuclear, é aterradora e real. Há uma bifurcação no caminho. Ou a Rússia se alinha como um satélite, ou busca a reconciliação com o Ocidente, enfrentando seu passado bélico e reparando os erros cometidos. E agora, quem realmente vai se levantar contra essa maré de militarismo? O futuro parece sombrio, mas está longe de ser predeterminado. O que acontecerá se a pressão continuar a crescer? A resposta para essa pergunta pode mudar o equilíbrio de poder na região e até mesmo globalmente. O que está acontecendo de verdade quando falamos sobre Taiwan e a China? Acredite, não é tão simples como parece. Será que os Estados Unidos vão mesmo defender Taiwan? A resposta pode balançar o futuro do Pacífico. Imagine, a distância que separa a China de Taiwan é enorme, mais de 100 quilômetros de mar aberto. E há poucas áreas onde uma invasão poderia sequer tentar um desembarque. Além disso, os drones de Taiwan já provaram que podem destruir a maioria das embarcações chinesas. É uma aposta arriscada, um jogo de nervos que pode explodir a qualquer momento. Mas a verdadeira movimentação não está apenas ali. Enquanto muitos fixam o olhar naquela ilha, existe um outro território onde a China planeja agir, um lugar grandioso, cheio de histórias esquecidas e segredos enterrados. A Rússia. Sim, a Rússia. Você sabia que a China considera algumas partes do território russo como seu? Há séculos, durante o século XIX, quando o Império Chinês enfraquecido sofria ataques dos poderes coloniais, a Rússia avançou e tomou para si regiões que antes pertenciam à China. São cerca de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, 3 vezes o tamanho da França. E não é só um território qualquer, esse espaço vai desde Vladivostok até a costa do Pacífico, onde há uma intensa presença chinesa hoje em dia. Viagens feitas há 20 anos por essa região já revelavam um fenômeno. Grupos pequenos, quase invisíveis, de 100 mil chineses cruzavam a fronteira. Hoje, indústrias e negócios chineses dominam essas áreas, extraindo madeira e explorando recursos naturais que abastecem a China. Mas o que isso tudo quer dizer? Por que a China colocaria seus olhos em uma terra que não fica do outro lado do mar, mas sim do lado de cá, dentro da Rússia? A resposta pode mudar as peças no tabuleiro global. Taiwan é uma aposta cheia de riscos e incertezas, mas a China sabe que ampliar seu poder sobre territórios ricos e historicamente pertencentes a si pode ser uma estratégia mais segura e talvez decisiva para seu futuro. Será essa uma preparação para uma mudança silenciosa, um movimento que ninguém está esperando, enquanto o mundo se distrai com o dilema marítimo? Enquanto isso, fica no ar a pergunta: será que os Estados Unidos estarão realmente dispostos a se envolver num conflito tão complexo? Ou preferirão deixar que as apostas se desenrolem sozinhas, talvez para, em algum momento, retomar o controle antes que seja tarde demais? E você, já imaginou o impacto de um novo mapa mundial escrito com novas fronteiras, onde as antigas potências deixam espaço para esse jogo silencioso e perigoso?
O cheiro do sal do mar, o som distante de ondas quebrando, e o vento frio que sopra das correntes do Pacífico escondem mais do que simples conflitos internos. Escondem uma partida de xadrez real com territórios e vidas em jogo, e movimentos que podem redefinir o destino do planeta. Quem será o próximo a dar o checkmate? A resposta está mais próxima do que imaginamos. O regime de Vladimir Putin está se desfazendo, e o ditador recorre ao único recurso que todo tirano conhece: intensificar a guerra. Há uma semana, 19 drones invadiram o espaço aéreo da Polônia, provocando um zunido metálico que ecoou nos campos de trigo. Nesse momento, conversei com o ex-campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov, que tem estudado cada jogada de Putin desde que ele chegou ao poder. Kasparov prevê que o russo não vai parar até ser parado. Por que ele insiste em arrastar a OTAN para o conflito? O que o próximo ataque reserva? Na sequência, Kasparov revelou que ontem, Putin enviou 3 jatos armados MiG-31C e MiG-31 em direção a Tallinn, capital da Estônia, mas pilotos da OTAN dispersaram a formação antes que cruzassem a fronteira. O rugido dos motores cortava o frio ártico, enquanto as nuvens sobre o Báltico se iluminavam brevemente com o brilho das armas. Ainda não sabemos o objetivo exato, mas fica claro que o líder russo tenta forçar a OTAN a reagir, transformando a Ucrânia num canhão de fome para abastecer seu exército. Se a Aliança Ocidental se mostrar hesitante, que outros aliados serão seduzidos pelo convite de Moscou? Agora, voltemos à raiz da tempestade. O vácuo geopolítico que surgiu quando os Estados Unidos se retiraram do Oriente Médio e de outras regiões estratégicas. Esse vazio fez surgir em grupos como o ISIS, o Al-Qaeda e, mais recentemente, uma aliança anti-ocidental que já conta com a Índia e a Turquia, antes próximas ao Ocidente. O perfume de combustível pesado dos aviões Yak-38 e Yak-141 ainda paira nos hangares, lembrando que a ruptura está se solidificando. Kasparov advertiu: se a chamada Segunda Guerra Mundial ainda não começou, a faísca já foi lançada. O que acontecerá quando as potências restantes finalmente puxarem o gatilho? A resposta paira no ar, como o som distante de um drone se aproximando. Você já imaginou como seria se estivéssemos vivendo uma nova guerra mundial, mas ninguém quisesse admitir? Para Vladimir Putin, o conflito atual não é a Segunda, mas a Primeira Guerra Mundial. Ele acredita que a Segunda Guerra foi apenas uma guerra fria vencida pela União Soviética, e que o verdadeiro confronto começou agora. Essa visão russa, impulsionada por uma propaganda intensa, sustenta que o mundo está imerso numa espécie de Primeira Guerra Mundial disfarçada, onde cada movimento é uma peça no tabuleiro do poder global. Reflita, foi assim que começou a Segunda Guerra Mundial, um passo silencioso que poucos perceberam. Já na década de 1930, antes mesmo do conflito oficial, o Japão invadiu a Manchúria, ignorando leis internacionais. Logo depois, em 1935, a Itália fascista de Mussolini atacou a Etiópia. A Liga das Nações, criada para impedir novas guerras após a Primeira Grande Guerra, fracassou completamente. Esse cenário catastrófico foi em parte por culpa da ausência dos Estados Unidos, que preferiram não se envolver em assuntos globais. Soa familiar? Hoje, o mundo repete esse ciclo perigoso. Enquanto isso, guerras rastejam e explodem em várias regiões. No Oriente Médio, o conflito parece eterno, envolvendo Israel, Irã e outras nações. Na Ucrânia, Putin alimenta uma guerra que não dá sinais de acabar. Ele planeja até ampliar o conflito. Ao mesmo tempo, a China aumenta sua força militar, com questionamentos sobre um possível ataque a Taiwan. Na América do Sul e África, a instabilidade social e política mantém inúmeras pessoas em sofrimento e fome. Em confrontos ignorados pela maior parte do planeta. A globalização da guerra torna tudo ainda mais obscuro, com potências e aliados em jogo, avançando um confronto silencioso que pode engolir o mundo inteiro. E o pior, quase ninguém está falando sobre isso com a urgência necessária. Essa é a verdadeira crise oculta do nosso tempo, onde cada decisão, cada movimento, pode mudar o destino da humanidade para sempre. Você está pronto para entender o que realmente está acontecendo por trás desse tabuleiro? Afinal, o que nos separa da escalada total desse conflito mundial? A resposta pode estar mais perto do que imaginamos, e o tempo para agir está se esgotando. Vladimir Putin está em um momento de grande tensão, e sua estratégia parece cada vez mais voltada para a escalada de conflitos. Recentemente, 19 drones invadiram o espaço aéreo da Polônia, um sinal claro de que suas intenções são provocativas. Em uma conversa com o renomado ex-campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov, eu pude perceber que ele tem acompanhado de perto os movimentos de Putin. Durante nossa conversa, ele fez uma previsão alarmante. Putin não vai parar até ser detido. E o que aconteceu ontem?
3 jatos de combate, os Mikoyan MiG-31 armados, foram enviados para a Estônia, avançando em direção à capital Tartu, até serem afastados por caças da OTAN. O que Putin estava realmente planejando? Os indícios de que ele está tentando arrastar a OTAN para o conflito aumentam a cada dia. A situação é crítica. Para entender melhor, conversei com Kasparov sobre como é possível encerrar essa guerra. Ele expressou a urgência necessária para agir, uma vez que a cada dia de inação, vidas inocentes na Ucrânia estão em jogo. A propensão de Putin em atacar alvos civis é uma tática desesperada, já que não consegue romper as linhas de defesa da Ucrânia. Garry falou sobre como a retórica da OTAN parece tímida diante das provocações de Putin. A palavra invasão é evitada, como se o termo pudesse incitar uma reação. No entanto, fica claro que os drones que atacaram a Polônia não foram um acidente. A inteligência polonesa descobriu que esses drones estavam equipados com combustível extra, sugerindo uma intenção de avançar profundamente em território polonês. Quando discutimos a possibilidade de uma resposta da OTAN, Kasparov destacou que o silêncio da América e a passividade de seus aliados não podem ser ignorados. Putin já percebeu que a OTAN hesita em agir, e isso é um sinal de fraqueza. Essa hesitação pode ter consequências devastadoras, não apenas para a Ucrânia, mas para toda a Europa. Enquanto isso, Putin continua a mobilizar suas tropas, descrevendo a guerra como um embate entre liberdade e tirania. Ele acredita que sua postura agressiva garantirá o poder que precisa para se sustentar. A guerra é o único motor da sua autoridade, disse Kasparov. A necessidade de derrubar esse regime se torna cada vez mais evidente, e a janela de oportunidade para fazer isso está se fechando rapidamente. O que acontecerá a seguir? Essa escalada de conflitos pode se transformar em algo muito mais sério, e o tempo joga contra todos nós. O que precisamos para deter essa máquina de guerra que Putin criou? As perguntas não cessam, mas a necessidade de agir se torna cada vez mais urgente. A crise na Ucrânia parece escalar a cada instante, como se o colapso do regime de Vladimir Putin acionasse uma reação desesperada e perigosa. Nas últimas semanas vimos algo que muitos temiam: ataques de drones russos cruzando o espaço aéreo da Polônia, país membro da OTAN. Mas o que isso realmente significa? E por que Putin está jogando tão alto, arriscando um confronto direto com o bloco militar mais poderoso do mundo? Para entender esse jogo de xadrez sinistro, conversei com ninguém menos que Garry Kasparov, o lendário campeão mundial de xadrez, que tem acompanhado os movimentos de Putin desde que ele assumiu o poder. Ele me revelou algo que assusta. Putin não vai parar até ser detido, custe o que custar. Na verdade, ontem mesmo, 3 jatos armados de modelo MiG-31 se aproximaram da capital da Estônia, Tallinn, até serem afastados por caças da OTAN. O mistério permanece. Qual era a real intenção desses aviões? Putin está tentando atrair a OTAN para dentro da guerra, precisa de suprimentos constantes de soldados e equipamentos russos para continuar o conflito na Ucrânia. E se essa escalada conseguir seu objetivo, para onde iremos? Conversei com Kasparov para tentar entender como essa guerra pode acabar, se é que pode. Ele falou sobre a frágil resposta da OTAN, as jogadas estratégicas de Putin e a realidade brutal dos conflitos modernos. Agora precisamos nos perguntar: o que impulsiona esse confronto? É apenas poder, ou algo mais obscuro? E se o conflito estourar num conflito maior, será que o mundo está preparado? A resposta não está no campo de batalha, mas nas decisões que os líderes tomam neste exato momento. Seguindo aquela linha de raciocínio, imagine isso: há poucos dias os Estados Unidos tentaram unir a Europa para aplicar sanções duras contra a China, mas a Europa hesita. Por quê? A resposta corta como uma faca. Sanções secundárias contra a China não só são irreais, como também poderiam desestabilizar o equilíbrio econômico global. Os americanos esperam que a Europa se mexa, mas no fundo não querem se comprometer sozinhos, criando um jogo interminável de empurra-empurra. Aqui está o ponto que poucos falam. A única medida prática para cortar as receitas da Rússia com a venda de petróleo é fechar os estreitos dinamarqueses, 2 canais vitais por onde passa mais da metade do petróleo russo exportado. Ano após ano, essa sugestão é abafada. Por quê? Porque uma decisão dessas faria o preço do petróleo disparar, causando impacto global. Esse ato simples poderia ter mudado o rumo da guerra. Precisaríamos de sacrifícios? Sem dúvida. Mas enquanto isso, vidas ucranianas são sacrificadas diariamente, e os líderes preferem escolher o caminho mais seguro sem grandes rupturas. Relembrando o Reagan nos anos 80, ele negociou com a Arábia Saudita para derrubar os preços do petróleo, o que contribuiu para o colapso da União Soviética. E agora? 19 pacotes de sanções estão em debate, um atrás do outro, fragmentados e tímidos. Por que não uma ação decisiva?
Por que continuar a cortar pedaços pequenos, enquanto o monstro cresce e avança? Essa hesitação, essa falta de coragem, pode se transformar numa armadilha mortal para o mundo todo. Você consegue sentir o clima tenso? O som distante de sirenes, o cheiro da fumaça que não para de subir, e a sensação congelante de que estamos à beira de algo muito pior. Putin joga com cartas marcadas. Guerra é seu único motor, seu poder depende dela. A propagação do ódio começa nas escolas, com crianças russas sendo doutrinadas a ver a Ucrânia como inimiga, e o Kremlin vendendo uma narrativa de luta contra uma conspiração mundial. Agora, apoiado por Beijing, Putin enxerga essa guerra não só como um conflito regional, mas como um embate entre mundos, tirania versus liberdade. Será que existe esperança? Pode-se deter um comandante tão obstinado? Ou esse é apenas o prelúdio de um desastre global? A chave está na próxima jogada, e como no xadrez, uma decisão mal calculada pode custar tudo. Você está prestes a descobrir o próximo passo dessa partida mortal. Por que um tirano ainda ousa lançar drones sobre fronteiras da aliança que deveria protegê-las? A pergunta ecoa como um trovão em meio ao silêncio gelado da Europa Oriental, onde cada vibração do solo parece anunciar um novo choque. Resumo da introdução. O regime de Vladimir Putin está ao colapso, e ele tenta uma escalada ainda maior da guerra. 17 drones invadiram o espaço aéreo da Polônia, provocando uma reação inesperada da OTAN. Garry Kasparov, ex-campeão mundial de xadrez, tem acompanhado cada movimento do presidente russo desde sua ascensão ao poder. Os motores dos drones uniam como um enxame de abelhas mecânicas, o cheiro de combustível queimado misturava-se ao ar frio da manhã. Kasparov explicou que Putin não para até ser parado. Mas o que realmente motivava aquela ofensiva repentina? Uma pista surgiu quando o radar capturou 3 caças MiG-31, carregados de armamento, avançando rumo a Tallinn, capital da Estônia. Gancho. Será que a próxima jogada envolverá um ataque direto ao coração da OTAN? Cliffhanger. Enquanto os caças desapareciam na névoa, um sinal misterioso piscava nos monitores. Quem estaria controlando aquele voo clandestino? Resumo da parte anterior, os drones sobre a Polônia e os caças MiG-31 que fugiram de Tallinn sugerem uma estratégia de provocação que visa forçar a OTAN a responder. Gancho. Por que Vladimir Putin tenta arrastar a aliança inteira para um conflito que só ele controla? Os caças, cintilando sob o sol pálido, foram desviados por jatos da OTAN que surgiram como sombras. O som do ar comprimido dos canhões antiaéreos estourou como trovões curtos. Enquanto o metal quente dos braços das asas emitia um zumbido que fazia o coração acelerar, Kasparov, sentado à mesa, repetia a mesma frase: ele não parará até que o mundo pare. Em meio ao caos, um detalhe chamou a atenção: os drones carregavam combustível extra, indicando intenção de penetrar profundamente no território polonês, algo nunca visto antes. Essa ousadia apontava para um objetivo maior: forçar a OTAN a acionar o artigo 5 ou, ao menos, a enviar mais sistemas de defesa para a Polônia, desviando recursos críticos da Ucrânia. Cliffhanger. Se a OTAN ceder à pressão, que tipo de guerra futura Putin poderá orquestrar? Resumo da parte anterior. A tentativa de forçar a OTAN a reagir pode abrir caminho para uma nova escalada, enquanto Kasparov alerta que Putin não cessa sem ser contido. Gancho. Existe ainda alguma esperança de impedir que a máquina de guerra russa avance ainda mais? Kasparov respondeu que o futuro depende de decisões corajosas. Ele lembrou que a história do xadrez mostra que um peão pode virar rainha. Um campeão dos Estados Unidos pode surgir a qualquer momento, afirmou, citando o jovem prodígio indiano que ainda não completou 20 anos, e os veteranos americanos Caruana e Nakamura, cujas experiências são quase 2 vezes maiores. Ao mesmo tempo, o presidente russo intensifica sanções contra a China, embora o gigante asiático seja grande demais para ser contido. As manobras de Kim Jong-un, Xi Jinping e Putin, vistas juntas, sugerem um alinhamento que pode alimentar ainda mais o conflito. Enquanto isso, tropas norte-coreanas são enviadas à Rússia para combater a Ucrânia. E a Europa, ainda hesitante, mantém o céu aberto, permitindo que drones russos atinjam regiões vizinhas. A sensação de metal frio sob as mãos dos soldados, o cheiro de pólvora ao amanhecer e o som distante de sirenes criam um quadro de urgência que não pode ser ignorado. Cliffhanger. Se a comunidade internacional não agir agora, quem será o próximo a sentir o peso da estratégia de Putin? Vamos recapitular o que disse antes. Putin sempre intensifica seus ataques e não para até ser detido. Essa é a natureza implacável de um ditador que não aceita recuar. Agora, uma pergunta inquietante. O que significa a imagem de Putin ao lado de Kim Jong-un e Xi Jinping? Será que a aproximação entre Rússia, Coreia do Norte e China é um sinal de uma aliança preparada para durar?
ou um prenúncio de uma escalada ainda maior? O recente encontro do trio deixou claro um fato chocante para o mundo. Kim Jong não toma iniciativa sem o aval de Pequim. Aquele momento em que vimos Putin à direita, Kim Jong à esquerda, como dois fiéis seguidores de Xi Jinping no centro, foi pura coreografia do poder. A linguagem corporal falava mais do que qualquer palavra. Xi é quem controla os movimentos, e os outros dois obedecem. Algo que poucos notaram foi o simbolismo forte desse encontro. Xi Jinping surpreendeu todos ao usar um traje tradicional norte-coreano, conhecido como Masadum, algo nunca visto antes. Ele saiu da formalidade ocidental e adotou essa vestimenta tradicional, enquanto Putin e Kim mantinham seus ternos escuros clássicos. Isso é um sinal visível. Xi Jinping está reafirmando seu domínio sobre essa aliança anti-ocidental. Ele não só comanda, mas também lidera a narrativa contra o Ocidente. Mas e a Rússia? Muitos não compreendem sua realidade verdadeiramente brutal. O exército russo enfrenta uma catástrofe silenciosa. A cada mês, 20.000 soldados russos morrem. Já são 1 milhão de baixas, feridos irreversíveis, mutilados que não voltam à linha de frente. Imagine a dor de perder tantos jovens todos os meses, famílias desfeitas, uma sociedade que lentamente desvanece. E ainda assim, para Putin, parece não fazer diferença. De um olhar humano, essa insensibilidade é incompreensível. Haverá um limite? Existe algum momento em que a Rússia, seus cidadãos, suas forças armadas possam dizer basta? Ou esse ciclo cruel de perdas contínuas e respostas frias está fadado a continuar? Afinal, o sangue derramado é invisível para quem está no poder. E isso coloca uma questão terrível. Até quando o mundo vai assistir impassível a essa crise que ameaça não só a Ucrânia, mas a estabilidade global? Agora, imagine o som das sirenes cortando o ar enquanto drones cruzam os céus, o cheiro da fumaça nas cidades fronteiriças, e uma tensão que parece prestes a explodir em qualquer momento. A aliança de Putin, Kim e Xi não é apenas um jogo de poder. É um movimento que pode mudar para sempre a face do planeta. E a pergunta que não quer calar é, quem vai realmente parar essa avalanche? Será que existe alguém capaz de deter a fúria de líderes que parecem não ligar para o preço humano? Em um cenário de crescente desespero, a Rússia está perdendo seus jovens soldados em uma taxa alarmante de 20.000 mortes a cada mês. Ao todo, cerca de 1 milhão de combatentes não retornam mais ao campo de batalha, devido à gravidade de suas lesões. Para muitos fica a dúvida, até quando Putin irá ignorar essa realidade? Lançarei um olhar mais profundo sobre como a história russa pode nos ajudar a entender a indiferença do regime. Historicamente, a vitória sempre foi crucial para a manutenção do poder na Rússia. Desde as guerras napoleônicas até a Segunda Guerra Mundial, qualquer sucesso militar reforçou a lealdade das massas ao regime. Mesmo com os altos custos de tais conflitos, os cidadãos muitas vezes ficaram alheios ao sofrimento em busca de um senso de orgulho nacional. Por exemplo, apesar das perdas catastróficas da Segunda Guerra, a narrativa de vitória se firmou como um marco glorioso, ofuscando a dor enfrentada pelo povo. Mais chocante ainda é a ignorância histórica que permeia a sociedade russa. Muitos jovens não sabem que potências aliadas como os Estados Unidos e o Império Britânico foram fundamentais para a sobrevivência da Rússia no conflito. Para eles, a vitória se tornou uma verdade absoluta, enquanto o reconhecimento das colaborações escorre para o esquecimento. Como isso se reflete na posição atual da Rússia e nas atitudes de seu povo? Por outro lado, cada derrota, como na Guerra da Crimeia ou na Guerra Russo-Japonesa, frequentemente provocou ondas de revolta e demanda por reformas. Na Crimeia, a derrota levou a profundas transformações sociais que incluíram a abolição da servidão. Essa história de reações às derrotas sugere que quando a dor coletiva atinge um ponto crítico, o povo pode exigir mudanças. E agora, diante deste ciclo repetido de mortes e perdas, será que a história está prestes a se repetir? O que aconteceria se o povo começasse a pedir esclarecimentos ao governo, buscando uma saída do campo de batalha? A pressão pode, eventualmente, se tornar insustentável. Como se desenrolará este drama? As respostas podem ser surpreendentes. Vladimir Putin está em uma encruzilhada crítica. Enquanto seu regime está se desintegrando, ele recorre a uma tática familiar, a escalada do conflito. Há uma semana, um ataque com 19 drones afetou o espaço aéreo da Polônia. Foi nesse cenário que conversei com Garry Kasparov, o lendário ex-campeão mundial de xadrez. Desde a ascensão de Putin ao poder, Kasparov tem analisado os movimentos do líder russo e fez uma previsão alarmante. Putin não vai parar até ser detido. E não é só isso. Recentemente, Putin enviou 3 jatos de combate armados para a Estônia, mapeando uma trajetória em direção à capital, Tallinn, antes que caças da OTAN os afastassem. A pergunta que paira no ar é, o que exatamente ele estava planejando?
Enquanto o conflito se intensifica, as intenções de Putin se tornam cada vez mais claras. Ele está tentando arrastar a OTAN para a guerra, necessitando desesperadamente de mais soldados russos para serem enviados como carne de canhão na Ucrânia. O que isso significa para o mundo? O último episódio desta saga nos leva à Polônia, onde a tensão está em alta. Quando entrevistei Kasparov, um dos maiores estrategistas do nosso tempo, a atmosfera estava carregada de incerteza. Ainda haverá um campeão americano em xadrez? Foi uma de suas reflexões sobre o futuro, mas logo mudamos o foco. Diante dos recentes ataques de drones que parecem uma provocação deliberada, Kasparov expressou preocupações gritantes. O primeiro objetivo foi claro. A OTAN hesitou em declarar um ataque. Eles falam em objetos voadores não autorizados, o que é quase como brincar com a gravidade da situação. Os drones, equipados com combustível extra, eram indicadores de uma intenção sinistra. Essa não era uma mera incursão, era uma tentativa deliberada de capturar informações sobre as defesas da OTAN. O que será que esta nova fase de hostilidade trará para o equilíbrio de poder? A situação na Polônia não é apenas um problema regional, mas uma evidência da natureza selvagem e descontrolada da guerra que Putin alimenta. Ele não tem outra opção a não ser continuar escalando, disse Kasparov, enfatizando que a guerra se tornou combustível da estratégia de poder de Putin. Para um líder que está perdendo a capacidade de controlar sua própria narrativa, a guerra é a única resposta. Os repórteres, as redes sociais e o rádio polonês se tornaram ferramentas nas mãos do Kremlin, impulsionando a ideia de que a Polônia deveria reconsiderar seu envolvimento no conflito ucraniano. O que estará em jogo para o futuro da NATO se isso continuar? Kasparov seguiu analisando o panorama. A OTAN mostrou fraqueza. As palavras foram simplesmente isso, palavras. E se a situação não mudar? O que acontecerá se a Polônia for pressionada à irresponsabilidade por causa da guerra na Ucrânia? O impacto nos lares poloneses será devastador e, mais uma vez, o eco de uma guerra predatória ressoará em todo o continente europeu. A história em desenvolvimento é alarmante. Putin pode, por enquanto, manter os graus de incerteza com promessas de dinheiro e engajamento. Mas o combustível da guerra não é uma estratégia sustentável. Ele pode ter um exército numeroso, mas sua falta de engenheiros e especialistas em tecnologia pode se tornar uma fraqueza fatal. A pergunta que continua a atormentar é: até quando essa escalada poderá continuar? O momento de agir é agora. A busca por uma solução pacífica é cada vez mais urgente, e a sombra de um futuro distópico depende das decisões que serão tomadas nos próximos dias. A guerra não é uma opção aceitável, mas o tempo está se esgotando. Vamos recapitular. Putin pode ter milhões de soldados na linha de frente, mas o estoque de profissionais qualificados na Rússia é quase inexistente. Engenheiros, especialistas em informática e finanças têm escapado do país. Muitos tentaram sair em 2022, mas a Europa fechou as portas para eles. Agora, a pergunta que não quer calar: seria possível enfraquecer o regime russo tirando exatamente esses talentos? Imagine a tensão no ar, o silêncio carregado nos corredores de uma sala de conferência em Berlim. Ali, membros da oposição russa, com coragem rara, propuseram uma iniciativa surpreendente. Não apenas um plano qualquer, mas uma declaração clara e definitiva. Para aqueles que quiserem deixar a Rússia, haveria um preço: admitir publicamente que a guerra é criminosa, que o regime é ilegítimo e que a Crimeia pertence à Ucrânia. Isso é um tabu absoluto dentro do país. Uma linha vermelha que transforma qualquer dissidente em inimigo do Estado, alguém que não pode mais permanecer lá. Essa é a encruzilhada: assinar essa declaração simbólica e se tornar um criminoso na terra natal, mas ganhar a chance de reconstruir a vida em outro lugar. E quem são essas pessoas? Não são refugiados desesperados. São engenheiros, cientistas, analistas financeiros, pessoas capazes de criar, inovar, fazer a máquina de guerra perder seu ritmo mortal. Pense nisso: centenas de milhares desses talentos poderiam escapar do controle de Putin, como uma fuga silenciosa, um golpe quase invisível contra seu poder. Mas por que ninguém insiste nesse caminho? Talvez porque para isso é preciso um objetivo claro e brutal: a vitória. Como disse o lendário Winston Churchill, não existe metade de vitória, só a vitória inteira. Até agora, políticos do Ocidente, seja Biden, Trump ou líderes europeus, não ousaram dizer essa palavra em voz alta. Eles falam em sair desse caos, em buscar saídas, mas ninguém assume que a única saída real é derrotar esse regime. E então fica a pergunta: será que o mundo tem coragem para aceitar que o verdadeiro antídoto contra Putin está nesse êxodo intelectual calculado? Ou continuaremos assistindo, impotentes, ao avanço dessa máquina de guerra que se alimenta do medo, do autoritarismo e da brutalidade?
A resposta pode estar na decisão dessas mentes brilhantes em escolher entre ficar presos à tirania, ou apostar na liberdade, mesmo que signifique ser rotulado de traidor. O futuro está pendurado nessa escolha. Mas a parte mais inquietante pode estar por vir. Afinal, o regime não quer perder seus melhores, e fará de tudo para mantê-los sob sua sombra sufocante. Até onde essa resistência irá? E até que ponto o mundo está preparado para esse jogo de poder silencioso, onde não são apenas soldados que caem no campo de batalha, mas ideias, talentos e a esperança de um país? A guerra, afinal, é feita não apenas de armas, mas de cérebros, e essa batalha pode ser decisiva para o destino de toda uma nação. Nos últimos dias, o regime de Vladimir Putin enfrentou sérios desafios, evidenciando sinais de colapso. Para desviar a atenção interna e tentar recuperar sua influência, Putin recorreu a uma tática comum entre ditadores: aumentar a escalada da guerra. Há uma semana, 19 drones invadiram o espaço aéreo da Polônia, uma provocação claramente planejada. Conversando com Garry Kasparov, o ex-campeão mundial de xadrez, aprendi que ele acompanha atentamente os movimentos de Putin desde sua ascensão ao poder. Durante nossas discussões, Kasparov fez uma previsão alarmante: Putin não vai parar até ser detido. E como se não bastasse, ontem 3 jatos armados foram enviados para a Estônia, se aproximando da capital Tallinn antes de serem interceptados por aviões da OTAN. Ninguém sabe exatamente quais eram as intenções deles, mas a situação não é nada promissora. Putin está, sem dúvida, tentando arrastar a OTAN para o conflito, especialmente porque precisa de mais recursos humanos para a luta na Ucrânia. Essa era a razão pela qual eu queria a opinião de Kasparov sobre como poderíamos encerrar essa guerra. Minha conversa com ele revelou detalhes intrigantes sobre a situação crítica enfrentada. Kasparov explicou que, embora existam novos talentos no xadrez americano, o mundo ainda não viu um campeão de peso sair de lá na próxima geração. O foco, no entanto, voltou rapidamente para a questão dos drones que invadiram a Polônia. Ele destacou quanto a OTAN hesita em classificar o incidente como um ataque. Ao invés disso, referem-se a objetos voadores não autorizados, que soam como algo vindo de um filme de ficção científica. A verdade é que Putin pode já considerar a operação um sucesso, dado o receio da OTAN em aplicar o artigo 5, que significaria a declaração de guerra. Chocantemente, os drones que entraram na Polônia eram claramente parte de um plano mais amplo, já que as inteligências ucraniana e polonesa tinham informações sobre essa preparação, indicando que os ataques foram propositais. Como resultado, agora a Polônia busca apoio adicional, frequentemente à custa do que poderia ter ido para a Ucrânia. Essa dinâmica pode arrastar a Polônia ainda mais para o conflito, algo que favorece Putin em sua estratégia. Com a intensa movimentação de Putin e a reafirmação da guerra como motor de seu regime, a pergunta que paira é: até onde ele pode ir? A resposta parece ser que não há limites para suas provocações. De acordo com Kasparov, a escalada é não apenas esperada, mas inevitável. Enquanto isso, o povo sofre as consequências, e Putin continua contando com um exército enorme para suas agendas, alimentando um ciclo de violência sem fim. O futuro não é claro, mas as implicações desse conflito são profundas. A única forma de mudar essa dinâmica caótica pode ser através da vitória da Ucrânia. Kasparov acredita que um eventual triunfo ucraniano pode ser a chave para libertar não apenas a Ucrânia, mas também proporcionar uma oportunidade de mudança para a Rússia. O dilema permanece, mas a urgência para agir nunca foi tão palpável. Para recapitular, discutimos que a vitória da Ucrânia é a única esperança para conter a expansão desastrosa da guerra, embora isso ainda pareça distante. Essa conversa abriu um caminho fascinante para explorar mais a fundo a história russa, que pode lançar luz sobre o presente e o futuro dessa crise. Agora, ao encerrar nosso diálogo, Garry Kasparov destacou que está aberto a continuar essa troca, desde que o público queira. Ele revelou que está estudando a fundo mais fatos históricos para responder melhor e compartilhar insights ainda mais profundos sobre a Rússia. Garry insiste que o debate deve ser aberto, sem se tornar uma câmara de eco onde apenas uma opinião é reforçada. É fundamental que haja um espaço para questionar, refletir e confrontar ideias. Ele promete que no próximo encontro abordará a história da Rússia mais a fundo, um tema que, segundo ele, tem muito a revelar para compreendermos não só o país, mas os caminhos que Putin poderá tomar. Afinal, quem melhor para falar sobre uma nação marcada pelo xadrez geopolítico do que um campeão mundial da modalidade? Kasparov ainda confessa que tem uma pele grossa, afinal foram 20 anos no topo do xadrez competitivo, enfrentando desafios imensos tanto na mesa quanto na arena política. Ele agradece pelo tempo dedicado ao diálogo e reforça o desejo de manter esse canal aberto com quem busca entender mais.
Mas aqui fica uma provocação. Será que, ao compreender a fundo as raízes históricas e culturais da Rússia, poderemos antecipar o próximo passo de Putin? Ou estamos presos a uma narrativa que sempre se repete, onde a escalada de conflitos é inevitável? O que a história guarda de surpresa para um futuro tão incerto? Pense nisso, porque a resposta pode mudar tudo. Você já imaginou o que pode acontecer quando um ditador, cujo regime está desmoronando, decide transformar o céu de um país da OTAN em um campo de batalha? E se eu lhe disser que numa única manhã, 19 drones cruzaram o espaço aéreo da Polônia, que 3 caças, em IG-31, armados foram enviados ao coração da Estônia e que, enquanto isso, centenas de pequenas máquinas zumbem sobre a Ucrânia, lançando ondas de medo e fumaça? Como isso pode mudar o rumo da guerra e quem paga o preço final? Na parte anterior, revelou-se que a Polônia, ao solicitar apoio, poderia ver sistemas anti-drone destinados inicialmente à Ucrânia redirecionados para seu território, justamente quando mais de 20 drones, abastecidos com combustível extra, sobrevoavam suas cidades. O ruído dos motores, o cheiro de combustível queimado e a sensação fria do metal nas mãos dos soldados criavam um clima de tensão palpável. Mas o que aconteceu depois desse primeiro ataque? Os líderes europeus, cautelosos ao máximo, emitiram declarações quase tranquilizadoras, mas os fatos contavam outra história. Centenas de drones, dia após dia, sobrevoam a Ucrânia acompanhados de dezenas de mísseis de grande porte. Essa operação não foi um acidente, foi meticulosamente planejada. A inteligência polonesa descobriu que os drones carregavam mais combustível do que o habitual, indicando que pretendiam penetrar profundamente no território inimigo. Imagine o som estridente dos motores ecoando nas colinas, o ácido odor de combustível misturado ao ar gelado da manhã, e o frio da lâmina de ferro cortando o silêncio. Se tudo fosse apenas um erro de navegação, por que tantos veículos cruzaram fronteiras como Romênia, Polônia e até a Eslováquia, chegando a centenas de quilômetros de profundidade? A resposta parece clara. Putin quer arrastar a OTAN para um conflito maior, alimentando a percepção de fraqueza aliada e forçando a redistribuição de defesas aéreas. Cada sistema antidrone que deixa de proteger a Ucrânia pode acabar sendo usado para defender a Polônia, criando um efeito dominó que enfraquece a resistência ucraniana. A pergunta que fica no ar é, até onde essa escalada pode ir antes que um dos lados seja forçado a recuar ou pior ainda, antes que uma grande batalha aérea irrompa sobre a Europa? E então, como tudo isso se relaciona com a visão de um dos maiores mestres do xadrez do mundo? Garry Kasparov, estudioso dos movimentos de Putin desde sua ascensão ao poder, afirma que o ditador não vai parar enquanto não for parado. O que Kasparov sugeriu como solução para encerrar essa guerra? Qual será o próximo movimento da partida que envolve nações inteiras, aviões caindo como peças de um tabuleiro gigante, e o futuro incerto de milhões de pessoas? A resposta ainda está por vir, mas o silêncio que segue os motores ainda ecoa, prometendo uma reviravolta que ninguém espera. Vamos recapitular. Discutiram a possibilidade de usar tecnologia avançada contra o próprio alicerce do mundo livre. Isso revela uma confiança assustadora desses regimes autoritários, que não têm mais receio de explorar o que há de mais moderno, mesmo que a inovação tenha surgido do lado livre do mundo. Mas o que isso significa? A ideia de que ditadores disfarçados de líderes políticos estejam na cola das invenções que deveriam proteger a liberdade? É algo que incomoda profundamente. Imagine, tecnologias desenvolvidas em laboratórios brilhantes, equipamentos que deveriam ser símbolos de progresso, agora usados como armas de destruição e controle para manter um sistema cruel. É um paradoxo cruel, uma espécie de roubo do futuro pelas mãos daqueles que só querem manter o poder a qualquer custo. Eles não buscam o bem-estar de seus povos ou humanidade. Querem só o controle, o ganho a qualquer preço. Sentem prazer em manipular as massas e saborear os frutos da civilização, mas para poucos, para eles mesmos. Você consegue sentir o medo no ar? A tensão de saber que essa situação não possui meio termo, que não há sinal de recuo? Ouça o som do silêncio desesperado das negociações fracassadas. Putin passou por várias chances de acalmar a situação, mas escolheu o caminho da guerra até o fim da sua vida. Para ele, guerra é existência. Não existe diálogo, não há concessões. A única saída para essa crise, segundo especialistas próximos à situação, é derrotá-lo no campo de batalha. E aí começa a verdadeira pergunta que nos tira o sono. Será que as potências conseguirão romper essa muralha de violência com mais sanções, mais pressões econômicas? Ou estão criando um novo mundo onde a corrupção americana e a impotência europeia são as bases fundamentais da ordem global? E se forças maiores continuarem empurrando essa avalanche sem freio, até onde isso pode ir?
Será que já não estamos a um passo do ponto de não retorno? A verdade é que só há um caminho, mas ele é perigoso, sombrio e repleto de incertezas. E diante de tudo isso, a questão persiste, pulsante e cortante. O que realmente vai acontecer quando o confronto irromper com força total? A guerra pode mesmo ser a única negociação possível? Estamos preparados para esse futuro? Essa resposta pode mudar o destino de milhões. E o relógio não para. Gancho. Você acredita que o presidente da Rússia ainda tem forças para arrastar o mundo inteiro para um conflito ainda maior, mesmo com seu regime à beira do colapso? Imagine o som ensurdecedor de motores de caça rasgando o céu frio da Estônia, enquanto milhares de drones cintilam como insetos assassinos sobre a fronteira polonesa. Essa é a pergunta que desafia a lógica de quem pensa que a guerra já chegou ao seu limite. A queda do poder de Vladimir Putin se faz cada vez mais evidente. Seu último movimento foi um ataque de 19 drones sobre o espaço aéreo da Polônia, um gesto de provocação que chocou o continente. Em meio ao caos, conversei com o ex-campeão mundial de xadrez Garry Kasparov, que acompanha cada jogada do russo desde sua ascensão. Kasparov previu, ele não vai parar até ser parado. Ontem, 3 aviões de caça MiG-31 armados cruzaram a fronteira rumo a Tallinn, na Estônia, mas foram interceptados por caças da Aliança Atlântica. O objetivo parece claro: forçar a OTAN a entrar no fogo cruzado, criando ainda mais cobaias russas para o fronte ucraniano. O clima está carregado de tensão, o ar gelado traz o cheiro de combustível queimado, e o som do radar ecoa como um alerta constante. Resumo da parte anterior. Após os drones sobre a Polônia e a tentativa de invasão da Estônia, Kasparov advertiu que Putin busca arrastar a OTAN para a guerra, usando o medo como arma. Gancho. O que acontece quando a aliança militar mais poderosa do planeta decide redirecionar seus escudos anti-drone para um pequeno país da Europa Oriental? E se essa manobra abrir caminho para uma escalada ainda mais perigosa? Talvez envolvendo a própria China? O futuro pode mudar em um piscar de olhos, e o barulho dos motores ainda está longe de silenciar. Kasparov, além de xadrez, analisou a situação militar. Os drones russos carregavam combustível extra, indicando missão de longo alcance, prontos para penetrar profundamente no território polonês. A OTAN, ao acionar o artigo 4, pediu reforços, desviando missões de defesa que antes protegiam a Ucrânia. A sensação nas bases é de alerta permanente, luzes piscam, o cheiro de óleo quente preenche o ar, enquanto os soldados ouvem o zumbido distante dos veículos não tripulados. Essa troca de recursos pode deixar a Ucrânia ainda mais vulnerável, enquanto a Rússia tenta transformar cada provocação em um convite à resposta violenta da aliança. Resumo da parte anterior. A redireção de escudos anti-drone para a Polônia deixa a Ucrânia desprotegida, enquanto drones com combustível extra prometem ataques mais profundos. Gancho. Por que o mundo ignora as sombras famintas que se espalham por Sudão, Sudão do Sul e Gaza, enquanto as grandes potências brincam de xadrez com aviões e drones? A verdade crua pode ser ainda mais chocante do que qualquer explosão aérea. A guerra em Gaza recebe atenções, mas milhares morrem de fome em Sudão e Sudão do Sul, uma tragédia silenciosa que poucos cobrem. As exportações europeias para a Rússia não vão direto ao Kremlin, passam por rotas obscuras na Cazaquistão e Quirguistão, alimentando o esforço bélico. A China apoia jogadores como Putin, que empurra limites e não encontra oposição sólida do mundo livre. Os Estados Unidos permanecem ausentes, às vezes até contrariando os esforços de contenção. Kasparov alerta que exagerar a cautela agora pode custar caro depois. A Europa vive em negação, ignorando ataques híbridos, sabotagens e interferência eletromagnética do enclave de Kaliningrado, quase queda de um avião ao comando da Comissão Europeia. O silêncio das autoridades que evitam apontar o dedo para a Rússia alimenta a sensação de impunidade. Enquanto a pressão aumenta, o som de sirene se mistura ao cheiro de pólvora distante, lembrando que a tempestade está longe de terminar. Resumo rápido. A Polônia pediu apoio extra ao invocar o artigo 4 da aliança, o que pode redirecionar sistemas anti-drone e antimíssil que estavam destinados à Ucrânia para a Polônia. Essa mudança fortalece a defesa polonesa, enquanto dezenas de drones sobrevoam o país com combustível adicional. Pergunta que corta o silêncio. Por que a Rússia enviou aviões carregados de combustível para penetrar profundamente no solo polonês, como se desafiasse a própria aliança? A resposta vem em forma de ruído de motores, cheiro de querosene queimado e a sensação gelada de alerta que percorre cada cidadão. O que realmente está por trás desse ousado ataque? A operação foi meticulosamente planejada. Milhares de drones zumbem sobre a Ucrânia todos os dias, lançando impactos incessantes.
Na Europa, os políticos falam com cautela, mas as palavras são vazias, substituindo ação por promessas. Putin parece contar esse episódio como vitória, ignorando o risco de repetir o mesmo golpe contra um alvo ainda mais forte. Será que ele realmente acredita que nenhuma resposta pode detê-lo? Inteligência polonesa revelou que os drones carregavam mais combustível do que o habitual. O objetivo? Voar mais longe e mais profundo. O combustível extra indica que as máquinas pretendiam cruzar centenas de quilômetros dentro do território polonês, não um simples acidente. Alguns incidentes anteriores, como drones que caíram na Romênia ou quase na Eslováquia, foram descartados como falhas de sistemas antidrone ucranianos. Mas agora, com o tanque cheio, a intenção torna-se impossível de negar. O que isso significa para o futuro da segurança europeia? Se a Rússia pode projetar seus veículos a longa distância, quais defesas ainda permanecem invioláveis? Cada explosão ecoa um aviso sombrio, cada fumaça levantada traz a pergunta: até onde a escalada poderá chegar antes que a aliança reaja de verdade? O perigo paira, e a resposta ainda está por vir. Em pouco tempo, a situação na Rússia está prestes a passar por uma reviravolta dramática. Vladimir Putin enfrenta uma crise em seu regime e, como todo ditador em apuros, parece decidido a intensificar a guerra. Há uma semana, 19 drones atacaram o espaço aéreo da Polônia. Este foi o momento em que conversei com o ex-campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov, que tem acompanhado as estratégias de Putin desde que ele assumiu o poder. Garry previu que Putin não vai parar até ser detido. E ontem a tensão subiu quando Putin enviou 3 caças armados para a Estônia. O que ele estava planejando? Como isso afeta as relações da Rússia com a OTAN? As coisas estão claramente se complicando. Então, o que é que se passa? A presença de drones russos na Polônia não foi uma coincidência, mas sim uma provocação calculada. Garry observa que a OTAN hesita em oficialmente declarar um ataque, optando por termos vagos como objetos voadores não autorizados. Essa reticência pode ter sido percebida por Putin como fraqueza, o que o encorajou. Ele acredita que a operação foi bem sucedida para Putin, que já se considera um vencedor nesta disputa. A Polônia invocou o artigo 4 da OTAN, o que implica que eles precisam de apoio adicional. Isso pode significar que sistemas de defesa anti-drones a serem enviados para a Ucrânia agora podem ser redirecionados para a Polônia. A situação é alarmante. Garry menciona que diferentes divisões dentro da OTAN e a hesitação dos líderes ocidentais podem estar enfraquecendo a resposta a essas provocações. O resultado disso? Aumenta a probabilidade de um ataque russo em um futuro próximo. Putin, com seu exército em desespero, mira não apenas na Ucrânia, mas também na divisão das potências ocidentais em sua busca pelo poder. E assim a conversa se volta para o impacto da China. Garry compartilha que na Rússia, há descontentamento em relação ao tratamento que recebem como parceiros menores da China. Ao mesmo tempo, a guerra atual alimenta as ambições de Xi Jinping de expandir sua influência. Perante a incerteza sobre Taiwan, a dinâmica global se torna mais complexa. O Ocidente pode estar dividido, mas as ameaças para todo o continente são palpáveis. Concluindo, estamos prestes a vivenciar uma escalada na tensão global. A dinâmica entre Rússia, China e a NATO pode levar a um ponto de ruptura. O que isso significará para o futuro? Apenas o tempo dirá, mas as peças no tabuleiro já estão se movendo. A pergunta permanece: até onde Putin está disposto a ir para manter seu regime e qual será a resposta do Ocidente? A situação global está cada vez mais tensa, e o cenário nas relações internacionais é alarmante. O mundo assiste sem reagir com a devida seriedade, enquanto regimes autoritários como o de Vladimir Putin estendem sua influência. Recentemente, houve provocações que podem mudar o curso da história. Um ataque com drones na Polônia levantou questões inquietantes sobre a segurança na Europa e a reação das potências ocidentais. A guerra na Ucrânia não é um fenômeno isolado. É parte de uma estratégia mais ampla que envolve países numa batalha de narrativas e de controle. Enquanto a atenção do mundo se volta para conflitos mais visíveis como o de Gaza, outras regiões, como o Sudão e o sul do Sudão, padecem em silêncio, com milhões de vidas perdidas devido à fome e à violência. A indiferença do Ocidente frente a essa devastação é uma tragédia em si. A ideia de que Putin age em um estado de guerra com a Europa, embora muitos na política europeia permaneçam em um estado de negação, é perturbadora. As várias táticas híbridas que a Rússia tem utilizado ao longo dos anos incluem propaganda e sabotagem, um jogo perigoso que visa desestabilizar toda a região. Recentemente, por exemplo, foram relatadas atividades de interferência com aeronaves na Europa, provocando quase acidentes fatais. No entanto, mesmo diante de tais ações hostis, a resposta do Ocidente tem sido tímida e muitas vezes silenciosa.
A falta de uma resposta contundente das lideranças ocidentais sugere uma fragilidade iminente. Muitos acreditam que já é hora de ações mais decisivas, quando a provocação se torna uma rotina. O que é necessário para que o mundo finalmente tome uma posição firme? É um momento crítico, e o risco de ações mais agressivas por parte de Putin e seus aliados está crescendo. Enquanto observamos essa realidade, a pergunta que persiste é: até quando o Ocidente irá ignorar os sinais de alerta? Preparar-se para o que está por vir pode ser a única forma de evitar que a história se repita de maneira trágica. O tempo para reações decisivas está se esgotando, e a necessidade de uma coalizão forte e unida é mais urgente do que nunca. Resumo da parte anterior. Falamos sobre a confiança de um plano que já foi discutido e sobre a ironia de tecnologias livres sendo usadas contra a própria liberdade. Agora mergulhamos no risco que esses avanços representam. A nova ameaça vibra nos corredores das autoridades. O som metálico de drones sobrevoando o céu parece um zumbido constante, quase como o bater de asas de um falcão faminto. Eles carregam combustível extra, sinal de um objetivo mais profundo, penetrando centenas de quilômetros no território polonês. O cheiro de combustível queimado acompanha o rastro dos aparelhos, deixando um rastro invisível de tensão. Porque esses aparelhos, concebidos para proteger, agora se tornam armas de provocação. Será que a NATO vai reagir ou continuará a sussurrar objetos não autorizados, enquanto o perigo se aproxima? O futuro se estreita, e a próxima movimentação pode mudar tudo. Resumo da parte anterior: o voo dos drones carregados de combustível extra revelou uma intenção clara de alcançar alvos distantes, enquanto a NATO hesita em invocar o artigo 4. Agora analisamos as consequências estratégicas. A resposta da aliança soa como um eco distante. Enquanto as aeronaves de caça russas, como o Yak-38 e o Yak-141, rasgam o ar, os sistemas de defesa anti-drone são redirecionados para a Polônia, afastando recursos críticos da Ucrânia. A sensação de metal frio nas mãos dos operadores, o frio das torres de radar que vigilam o horizonte, tudo indica um jogo de xadrez mortal. As nações europeias sussurram sobre sanções à China, mas será que isso freará a escalada? Poderia um novo bloqueio econômico desviar a atenção ou apenas alimentar a fúria de um ditador que já não conhece limites? Uma decisão está prestes a ser tomada, e o silêncio pode ser fatal. Resumo da parte anterior: redirecionar defesas deixa a Ucrânia vulnerável e abre a questão das sanções à China. O próximo passo pode ser decisivo. O líder russo, cuja única saída parece ser a guerra, tem ao seu lado um apoio inesperado de Pequim, transformando o conflito em um fronte de poder global. O cheiro de pólvora distante mistura-se ao ar frio das manhãs europeias, enquanto vozes de líderes europeus ecoam promessas vazias. O que acontecerá quando a única forma de negociar for derrotar o inimigo no campo de batalha? O futuro da paz depende de um confronto que pode se expandir além das fronteiras conhecidas. Se a resposta for sim, quais serão os custos humanos e morais? A tensão aumenta, os relógios marcam o tempo que resta. E então, ao ouvir o rugido dos motores das aeronaves, surge a pergunta que paira no ar: quem será o próximo alvo quando a tempestade finalmente romper? O que acontece quando um regime despedaçado tenta provar que ainda tem força? Vladimir Putin vê o colapso como convite para intensificar a guerra. Uma semana atrás, 19 drones cruzaram o espaço aéreo da Polônia, provocando alarme nos radares da OTAN. O som ensurdecedor dos motores ainda ecoa nos bastidores da crise. Em entrevista exclusiva, o ex-campeão mundial de xadrez Garry Kasparov revela que acompanha cada movimento de Putin desde a ascensão ao poder. Kasparov prevê: ele não vai parar até ser parado. Mas qual seria o próximo passo? A resposta chegou ontem, quando 3 caças MiG-31 armados partiram da Rússia rumo à capital da Estônia, Tallinn. Os aviões rasgavam o céu frio, deixando um rastro de fumaça metálica, antes de serem afastados por caças da OTAN. O que eles carregavam permanece desconhecido, mas a intenção é clara: arrastar a aliança militar para o conflito e transformar mais soldados russos em canhão de fogo na Ucrânia. Se a estratégia triunfar, a guerra poderia escalar ainda mais. Será que a OTAN retomará a decisão histórica do artigo 5 ou deixará a agressão gerar mais caos? A resposta ainda está por vir. Enquanto os tanques de guerra roncam, Kasparov troca o tabuleiro por um microfone. Ele comenta a disputa no xadrez mundial. O atual campeão indiano Gukesh, com menos de 20 anos, encara concorrentes americanos como Caruana e Nakamura, quase 2 vezes mais velhos. O torneio dos candidatos, com 8 jogadores em duplas rodadas, pode colocar o jovem contra Caruana. Se isso acontecer, será um duelo histórico, embora Magnus Carlsen, que abandonou o ciclo oficial, ainda seja considerado o melhor da história.
A esperança de um campeão dos Estados Unidos nasce, mas a realidade é dura. A idade traz experiência, enquanto a juventude traz ousadia. Quem sairá vencedor? O próximo movimento pode mudar o tabuleiro inteiro. A atmosfera de tensão global está prestes a explodir. A Rússia se vê no centro de uma crise interna, enquanto Vladimir Putin, um líder em apuros, tenta intensificar suas ações bélicas. Recentemente 19 drones russos invadiram o espaço aéreo da Polônia, um ataque ousado que destaca a desesperada escalada do Kremlin. Em uma conversa reveladora com Garry Kasparov, ex-campeão mundial de xadrez, ficou evidente que a determinação de Putin está somente aumentando. Garry previu que o ditador não recuará até ser confrontado. E não parou por aí. Ontem, 3 caças armados foram despachados em direção à Estônia, gerando um novo nível de alerta. O que Putin estava tramando? O que estava escondido por trás dessas ações provocativas? A presença de drones sobrevoando a Polônia não foi um acidente, foi uma jogada calculada no tabuleiro geopolítico. Garry apontou que a OTAN se mostrou hesitante em classificar esses episódios como ataques, utilizando termos vagas como objetos voadores não autorizados, sugerindo que Putin pode interpretá-los como falta de firmeza. Essas hesitações podem ter reforçado a convicção de Putin na sua impunidade, e ele já é visto como alguém que considera o ataque um sucesso. A Polônia acionou o artigo 4 da OTAN, indicando uma necessidade de apoio adicional, o que poderia significar redirecionamento de sistemas de defesa anti-drones, antes destinados à Ucrânia, para a Polônia. As implicações disso são alarmantes e indicam uma dinâmica cada vez mais perigosa. Garry também ressaltou que a resposta europeia, marcada pela hesitação, pode afetar negativamente a segurança da Ucrânia e da OTAN como um todo. O descontentamento entre os aliados ocidentais se torna mais evidente, e a possibilidade de um ataque russo no futuro se intensifica a cada provocação. Putin, à beira de um desespero militar, está mirando não só a Ucrânia, mas também na fragilidade das potências ocidentais, buscando aproveitar qualquer vacilo. Como se isso não fosse suficiente, a influência da China se faz sentir. Garry comentou sobre o ressentimento crescente na Rússia quanto ao seu papel como parceiro subordinado de Pequim. Ao mesmo tempo, a guerra alimenta as ambições de Xi Jinping de fortalecer sua presença global. E com a possibilidade de um conflito em Taiwan no horizonte, a complexidade da situação internacional se torna ainda mais intrincada. À medida que as peças do jogo se movem, a crescente tensão entre Rússia, China e a OTAN se aproxima de um ponto de ruptura. Perguntas pairam no ar. Até onde Putin irá para sustentar seu regime? Como reagirá o Ocidente? À medida que o desenrolar dos eventos se aproxima, uma coisa é certa. O futuro está em jogo e as consequências dessas decisões reverberarão em todo o mundo.